Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Porpino, professor de Geografia do José Menino. Bem, esse ano vamos dar continuidade com as aulas remotas, até porque ainda não estamos em condições de voltar de forma presencial. Antes de começar a aula, peço a vocês atenção para algumas informações. Bom, no Colégio José Menino, ficou decidido que vocês vão fazer, no final de cada bimestre, um simulado para fixar o conteúdo que você adquiriu durante esse período. Então, as aulas, pessoal, vão ser da seguinte maneira: os professores vão explicar os conteúdos, não vai ter atividade depois que você visualizar esse vídeo, certo? O que vocês devem fazer é o seguinte: anotações e prestar atenção, porque isso que nós estamos falando no vídeo, nessa videoaula, vocês vão utilizar esse conhecimento para fazer o simulado. Tudo entendido? Vamos começar? Bom, então, no início do livro de vocês, a gente vai começar a falar sobre o continente europeu. Eu preparei aqui um resumo sobre os principais aspectos, certo? Nós vamos tratar mais à frente de forma aprofundada, mas por enquanto é só a introdução, entendido? Bom, então, observe nessa tela, nós temos aí os continentes, só que nós vamos dar destaque ao continente europeu, certo? Lembrando que o continente europeu, junto com o asiático, faz parte de um mesmo bloco continental e dois continentes diferentes, culturas, economias e etc. Vamos observar mais uma tela. Bom, pessoal, em relação à localização, o continente europeu está localizado no hemisfério norte, uma parte está no oriente, grande parte no oriente, ou seja, a leste, e a outra parte no ocidente, oeste. Acompanhe aí a leitura, por favor. A Europa está localizada totalmente no hemisfério norte da Terra. Por essa passa pelo meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, Oriente e Ocidente. Vamos para mais uma tela. Aqui, tamanho e localização. Por ser um continente com tamanho reduzido, o continente europeu já tem algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Quais são as vantagens do continente europeu? Prática do turismo, já que os países são menores comparado a estados aqui do Brasil, como Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, em um único dia, se você quiser, você consegue visitar uns 3 países do continente europeu, até porque eles têm o trem de alta velocidade. Em pouco tempo, você pode viajar entre países e conhecer a cultura de cada um. Em relação a relações comerciais também, como são próximos, eles utilizam em grande parte rios como Danúbio, Reno, entre outros, Rio Volga. Então, eles conseguem transportar grande quantidade de mercadorias por essas vias marítimas ou fluviais. Facilidade em administrar o território, veja bem, o território reduzido é mais fácil de você controlar. E formação de grupos econômicos, como a União Europeia, que é o bloco econômico mais antigo do planeta. Desvantagens: controle de entrada de imigrantes. Lembrando que a Europa recebe muitos imigrantes, por exemplo, da África, resolvem migrar para esse continente por conta da pobreza extrema desses países pobres, e a Europa tem um padrão de vida bem elevado. Também tem entrada e contrabando de drogas, certo? A área reduzida para a agricultura, eles praticam a policultura comercial, diferente do Brasil. E nosso sistema agrícola é de latifúndio, grande produção, monocultura e para exportação. E aqui, a alta concentração populacional são as desvantagens. Observe que você tem aqui algumas vantagens e algumas desvantagens do continente europeu. Vamos para mais uma tela. Bom, em relação ao relevo, pessoal, preste atenção. Olha, o continente europeu possui um relevo pouco acidentado,
com altitude média de 340 metros, ou seja, o relevo é predominantemente de planície. Temos também os planaltos em regiões montanhosas. Devido ao movimento das placas tectônicas, em alguns lugares surgiram as cordilheiras dos Alpes, dos Montes Urais, Cáucaso, os Alpes escandinavos, entre outros tipos de relevo. Então, essa parte mais verde, mas quanto mais claro, mais plano, certo? As planícies. Quanto mais escuras são as altitudes, as cordilheiras e as montanhas. Bom, como eu falei, é uma introdução ao continente europeu. Nós vamos pegar apenas alguns itens no decorrer do ano, nós vamos aprofundar. Bom, então você vai encontrar também, pessoal, vulcões, zona de instabilidades sísmicas, como o Etna e o Vesúvio. São grandes vulcões que de tempos em tempos, entra em erupção. Bom, o continente asiático, junto com o europeu, como eu falei no início, faz parte da mesma massa, uma massa continental com dois continentes. E é por isso alguns estudiosos chamam de Eurásia, faz a junção entre os dois continentes. Bom, aqui é a vista noturna do continente europeu. Observe, quanto mais luzes, mais industrializadas e mais povoada se torna a região. Certo? Observe que na África, aqui, ó, no norte da África, você tem pouca iluminação, ou seja, pouco desenvolvimento em relação ao continente europeu. Certo? Então, quanto mais claro do espaço, maior será seu desenvolvimento econômico, sua urbanização e também densidade demográfica. Em relação ao clima, pessoal, a maior parte das terras do continente europeu localiza-se no trópico entre o trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e a zona temperada norte, certo? A latitude e a continentalidade são fatores determinantes para o clima na Europa, bem como a altitude e a presença de correntes marítimas do Golfo. Bom, os climas predominantes, pessoal, no continente europeu vai ser o polar, mais ao norte, o temperado úmido, o temperado continental e o clima mediterrâneo. Em relação à hidrografia, pessoal, a gente fala água, grafia, estudo, ou seja, os rios. Lembrando que os rios mais famosos do continente europeu é o rio Volga, com 3.530 quilômetros, o Danúbio, mais de 2.000, e o Reno, 1.320 quilômetros. Bom, pessoal, as características gerais: rios com pequeno volume e pequena extensão, o rio de planície aptos para navegação, lembrando que no continente europeu grande parte do comércio é feito pelos rios, que conseguem transportar, os navios conseguem transportar grande quantidade de cargas. Também tem rios de planalto, com grande potencial elétrico, que é o caso, se você for comparar o Brasil, a maior parte da nossa bacia hidrográfica, pessoal, é de rio de planalto, ou seja, grande potencial para geração de eletricidade. Então, o Brasil é um dos países que mais produz energia hidráulica no planeta. Então, pessoal, esse aqui foi uma pequena introdução sobre o continente europeu. Claro que nós vamos falar mais adiante sobre outras características. Então, só lembrando, não tem atividade, vocês vão estudar essa aula, se quiser pode anotar no caderno algumas características, porque vai aparecer no simulado questões sobre o continente europeu. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.